diria que deveríamos denominar essa conclusão, esse final, esses capítulos como a frustração do prazer. Haruwardo, domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Nakanojo, aqui no canal, onde irei falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei. Por conta de que a gente tem, digamos que uma decepção com certas atitudes, posicionamento, principalmente em volta do protagonista, a forma como a autora conduziu, só que a gente tem uma alegria, digamos que passageira em ver certas cenas, como a Miyabi e o Serizawa na versão hot deles, a Hina de noiva, ver a Haruka, digamos, crescida. Então, por isso que eu digo a frustração do prazer. Você tem uma decepção com uma alegria momentânea. Então, eu acho que a melhor definição para a obra, digamos que nesse arco final, nessa conclusão, eu fico muito triste, ao mesmo tempo que eu respeito a decisão da autora. Só que, como eu disse, eu não gostei da forma como a Hina venceu. Pra mim, eu chamo de pena e gratidão, porque é isso que foi o amor do Natsu, se desenvolveu dessa maneira. Tudo bem, o diálogo, ele aprendeu o que significa cuidar um do outro, mas qual foi o motivo que levou ele a crer, a terminar com a pessoa que fez com que ele aprendesse isso? Só porque ele viu que foi tudo isso que a Hina fez? Essas atitudes? Mas isso fica ainda na gratidão. Então, eu digo, sentimentos mudam em 5 anos. Você não é obrigado a gostar da mãe da sua criança. Só que eu diria que é difícil, porque você viu o posicionamento, a maneira como ele escolheu bem, a maneira centrada, capítulo de número 250, foi pra América. Ele ia se posicionar, fala que foi a melhor notícia que ele ouviu quando ouviu que a Arui estava grávida. Ele quer priorizar a Arui e a criança, ele quer constituir uma família. A gente vê que a Arui mesmo assim não quer ficar com o Natsu depois por ter visto o amor da Hina. Só que isso é um motivo para que você até passe pra frente, para que você não queira ficar com a Arui, ainda mais depois de 5 anos quando a Hina desperta. Como eu disse, ele não precisava ser apaixonado mais, mas a maneira como o Natsu se portou é difícil de aceitar com que ele tenha voltado a gostar da Hina. Para todo caso, a gente viu que a autora não foi clara na maneira como ela desenvolveu essas falas finais do Natsu. A gente entende o significado, né, do que foi a relação de Irui e Natsu, você vai ver isso no vídeo, mas ao ponto do Natsu querer escolher a Hina, isso não é aceitável. Ou talvez até seja aceitável, mas a gente não concorda. Eu diria que teria que ter um arco de reabilitação da Hina para que focasse mais nesse casal, para que talvez a gente conseguisse engolir e ficar mais claro. Mas é minha opinião. Para todo caso, eu diria que eu não fico tão triste com a Arui, porque ela nunca priorizou o Natsu. Ela sempre se importou com ele, mas não ao ponto de priorizar. Tanto que a gente vê que nessa escolha final, ela quis e falou, eu quero que você fique com a Hina. Foi a forma com que ela quis expressar o amor dela. Eu diria que ela preferiu escolher a irmã dela. Então é um ponto triste, mas que eu ainda vou falar no vídeo pra tentar ser um pouco mais claro. E pra todo caso é isso, meus queridos Kohais. A gente fica um pouco triste com a Arui, né, pelo posicionamento dela. Embora eu digo que eu aceito por conta de que ela nunca foi uma personagem que em algum momento quis priorizar o Natsu. Ela disse isso que queria fazer, só que ela nunca se portou. Eu diria que eu fico triste pela forma como o Natsu foi conduzido e escolheu a Hina por conta da Arui. Isso que me deixa mais triste, ainda mais aquele sorriso da Arui. Eu fico muito revoltado com a maneira como ela ficou feliz em ver que os dois estavam se casando. Era pra ser um sorriso sincero, mas isso me deixa mais triste ainda. E eu diria que a minha decepção maior é com a Hina, né? Porque, digamos que ela foi aquela personagem que cumpriu bem o papel que ele foi desempenhado. Ser uma escrava do protagonista, sempre priorizar, digamos que, o bem dos outros antes do dela. E ela nunca, digamos que, desempenhou ter um amor próprio. Só que isso talvez fugiria um pouco do papel que a autora quis colocar pra ela. Mas, para todo caso, eu diria algo que você deve prestar atenção nos vídeos anteriores. Certas opiniões, posicionamentos continuam valendo para o final. Eu diria que esse vídeo eu vou tentar mais compreender, digamos que, a forma com que a autora quis colocar o final de cada personagem, a relação de Natsui, a Hina, falar um pouquinho da Haruka. Então eu acho que é mais isso, mas vamos lá começar um pouco a falar sobre isso. Eu diria que a minha decepção também maior com a obra foi em torno de personagens secundários, mas não uma decepção que é tipo muito frustrante em volta do plot principal. É uma frustração só passageira, que por exemplo, eu queria ver o Fumiya na versão sarada, bonitona, gostosa dele, e infelizmente isso não ocorreu, eu fiquei bem chateado. Mas ao menos mostra que ele e a Misaki vão ficar juntos. Era um chip que eu acreditava que poderia acontecer por eles trabalharem junto. A gente viu no capítulo penúltimo, né, de número 275, que mostra que ele estava tentando arrumar coragem. Teve uma outra passagem de tempo. Eu acho que a autora poderia ter colocado ao menos o Fumiya e a Misaki de mãos dadas. Infelizmente ela não colocou nem no background, digamos que do capítulo último. Mas tudo bem, a gente vê que eles ainda ficariam juntos. Eu acho que o ponto da Daniela ensinando Eigo pra Haruka foi um ponto legal. Eu acho que a Daniela foi uma das pessoas que mais incentivou, de certo modo, indiretamente, o nascimento da Haruka, se é que você me entende. Então, eu acho que foi uma parte bacana. A Daniela, digamos que falando, é como se ela fosse uma tia realmente da Haruka.
e eu gostei disso. A única parte que me entristece dessa personagem é ver, digamos que, a obsessão que ela teve desde pequena pela Hina. Eu não gostei disso, você vai entender talvez durante o vídeo. Eu acho que foi uma forçação de sentimentos. Tudo bem, você pode gostar de uma pessoa que você nunca ouviu falar pela influência dos seus pais. Você ainda é uma criança, mas eu acho que isso é muito de caso pra caso e ficou muito forçado pra obra. Porque é como se a Hina fosse ocupar o lugar da Rui, como mãe, digamos que da Haruka. Porque a Rui é uma mãe ocupada, ela tem 1000 afazeres, só que ela tenta ser presente, só que a Hina tá ocupando daí esse papel, digamos que é pra ser aquela mãe de coração. Então, eu respeito, porque é legal isso, só que, ao mesmo tempo, eu não concordo com a forma como a garota desde pequena já amava a Hina. Então, é só minha opinião, você pode discordar, pode concordar, mas, para todo caso, são rápidas impressões do que eu já queria ressaltar aqui. Acredito que agora sim, vamos falar do capítulo mais conhecido como Casamento de Hina e Natsu. Eu diria que podemos começar a falar sobre o capítulo, começando pela parte inicial, onde a gente vê a nossa querida, maravilhosa deusa Serizawa após vários anos, na sua versão Hot Goddess Serizawa. Por conta de que, sério, quando eu vi de primeiro momento, eu pensei, quem é essa garota bonita aí? Porque, sério, me desculpa, gente, mas eu não reconheci que era Serizawa. Por conta de que teve uma versão muito amadurecida, digamos que no aspecto e no olhar dela. Eu diria que ela perdeu aquela doçura, a maneira meiga dela, para uma garota dominadora, para uma mulher atraente e sedutora. Eu diria que a Serizawa de uma garota, ela virou uma mulher, e foi muito interessante essa mudança. Tanto que eu diria que foi o primeiro aspecto do porquê eu elogio essa parte, Serizawa Best Girl, Natsu, por que você não escolheu isso? Por favor, autora, faz logo um doujinshi disso. E eu diria que a outra parte interessante é ver que a Rui virou amiga dessa parte. Eu diria que foi muito inusitada, inesperado, por conta de que, tudo bem, vocês podem ter se encontrado a trabalho, daí vocês começaram a ficar mais próximas, vocês assim conversaram, se tornaram amigas, tudo bem, mas, cara, é meio difícil, porque, poxa, a Serizawa era aquela personagem que botava medo na Rui. Me desculpa, muitos não vão concordar. Muitos odeiam a Serizawa por conta de que ela foi uma das pessoas que atrapalhou a relação do Natsu e da Rui. Só que eu diria que a Serizawa sempre foi ousada e sincera em seus sentimentos. Então é isso um dos motivos também do porquê eu gosto dessa personagem. Então a maneira como ela se portou foi de quebrando a Rui. E isso fez com que a Rui também crescesse indo para a América. Então nessa parte eu fico meio assim, caraca, elas viraram amiga. Mas tudo bem, eu aceito, foi legal. Mas isso foi uma ferramenta básica da autora pra tipo, ai amiga, quanto tempo isso passou? Vamos conversar, vamos falar sobre tudo que aconteceu, por conta de que tem que ser feito flashback, porque senão o capítulo não acaba hoje, e assim como que vai acabar a obra. Então tipo, foi essa ferramenta que a autora quis fazer. E com isso eu diria que a gente vai para uma parte bem principal, que talvez seja meio revoltante, né? Que foi o flashback, a conversa de Hina e Rui. Por conta de que foi realmente o que ela fala. Ô, Rui, o que você não tá entendendo? Você é a única pessoa que não tá compreendendo a situação que foi criado aqui. Porque basicamente vocês tiveram uma relação longa, você já tem uma filha, e agora você não quer ficar com ele só porque eu fui atropelada? E é tipo isso. É isso mesmo. É só por isso que ela não quer. Porque ela vai ficar com culpa, porque você vai continuar sofrendo. É só por isso. E isso chega a ser revoltante, porque ela é honesta. E eu gostei da maneira como a Rui se portou. Ela falou porque eu concordo. A Rui diz, eu nunca vou vencer você, Hinade. Eu nunca vou fazer as atitudes que você fez pelo Natsu. Eu amo ele, mas essa é a forma como eu quero expressar meu amor por ele. Colocando uma pessoa insubstituível e que possa fazer ele feliz. Eu acredito que essa parte foi legal, porque a Rui, ela é uma personagem que foi muito bem construída. Em termos de desenvolvimento de personagem, a autora, eu daria talvez a nota 8 ou nota 9. Eu só não dou 10 por conta da Hina. Mas, para todo caso, em desenvolvimento de personagem, eu diria que a autora é aquele caso, 50% a 50%. Ela arrasa como ela decepciona. Então, eu diria que a construção da Rui é admirável, é muito boa. E é por conta dessa construção e desenvolvimento que eu acho que a autora não quis colocar o Natsu com a Rui no final. Porque a Rui não precisa do Natsu. Essa é a questão. A Rui tem suas ambições, tem seu desejo próprio, ela pode priorizar o trabalho dela do que uma relação amorosa. Por mais que seja o primeiro amor, o amor inesquecível, por mais que aparentemente ela possa sofrer, embora a autora não tenha mostrado, a gente viu que ela decide priorizar o amor que ela tem pela irmã. Essa é a impressão que eu tenho no final. Por conta de que eu quero que você pense que isso vai ser muito referente ao que eu falei no vídeo passado. A Rui, ela se importa, ela ama o Natsu, mas não ao ponto de priorizar. Como ela diz, eu nunca vou fazer essas atitudes que você fez, eu nunca vou ser uma
escravo do amor. Eu nunca vou priorizar, digamos que o Natsu antes de mim. Eu tenho um amor próprio, então é bacana isso, porque combina com a atitude, com a personalidade, com o personagem da Rui. Muitas pessoas não vão concordar comigo, e eu respeito seu posicionamento, mas eu acho que a forma como a Rui se posicionou ainda é aceitável e é compreensível pela maneira como ela se portou ao longo da obra, e se você ver meus vídeos, você consegue ao menos entender o meu posicionamento. Então eu acho que a parte que a Rui fala isso é legal e é aceitável, mas o que é muito triste, é frustrante ver que parece que o Natsu nunca teve, digamos que, um significado enorme. A Rui fala que foi graças ao Natsu que ela teve suas ambições, ela descobriu seus objetivos, ela cresceu, teve sentimentos. É legal essa presença, mas poxa, você falou em determinados momentos que você queria ficar com ele, você queria priorizar ele em algum momento, e cadê isso? Você não cumpriu isso por conta da sua irmã. E é isso que eu digo, ela priorizou a irmã do que a pessoa que ela ama. Então é aquele ponto que é alvo de elogio, alvo de crítica. Infelizmente a Rui é esse tipo de personagem, mas é por conta disso que eu gosto dela também. Então acredito que assim, foi uma ótima conclusão e modos que a autora executou e eu gostei. Mas para todo caso, vamos continuar falando agora em volta de outras partes. Eu diria que chegamos já na parte conclusiva aqui no capítulo final, por conta de que, tendo apresentado os flashbacks das dificuldades, a Serizawa vai para a recepção do casamento, enquanto a Rui vai para a cozinha para encontrar o futuro marido, ou melhor dizendo, o colega dela, o Kadita na versão hot. Então ficou interessante a maneira com que o cabelo dele ficou um pouquinho mais crescido, digamos que o sorriso dele falando Que bom que você gostou. ficou bem legal, porque a Rui apresenta aquele sorriso que ela gostou do prato que ele fez, que tá bem oishi. Então é aquele indireta, né, pra quem sempre shippou Kadita e Rui, que tipo, tem uma química boa, eles gostam, digamos que são profissionais da mesma área. Então, me desculpa, mas meio que eu também shippo aí um pouquinho de Kadita e Rui. Mas, por todo caso, é minha opinião e eu achei legal. Mas, é visto, eles só estão como colegas, amigos, é meio que aquela indireta, vai se tornar um chip, mas não é nada oficial. Porque também a Sasuga Sensei teria, digamos que, muito hate nela, se ela já apresenta eles como um casal. Então, eu acho que foi a melhor maneira, só mostrando, digamos que, indiretas. Fica pra interpretação, isso não é necessário. Então, eu gostei dessa parte, a gente vê que já vai pra parte da Hina, né, com noiva. Depois, a gente fala da cerimônia do casamento, que é o assunto de agora. Então, ficou ótimo isso, mas o que eu quero dizer, aquele beijo, meu Deus, foi muito forçado. Me desculpa, mas é assim que eu vou ter que beijar em casamento? Então, que bom, porque eu não tenho vontade ainda de me casar, então já é bom, porque se for pra saber, eu já sei de algumas coisas que nem são necessárias. Mas você tem que dar só um beijinho assim? Por quê? Só porque tá na frente de todo mundo? Só porque metade ali do elenco sabe da história de vocês? É só por isso? Você quer dar um beijo meio que envergonhadinho? Porque você tá mais velho agora? Tá perdendo a força, Natsu? Isso vai dar um belo duplo sentido, mas tudo bem. Eu diria que é um beijo que, poxa, você já viu um beijo tão intenso entre eles? E você pensa, caraca, o que foi isso? Se eu fosse o padre, eu ia falar tipo, ô garoto, enfia essa linguada aí direito. Porque, sério, foi muito, não sei se aquele beijinho ali, a autora podia ter feito muito melhor isso. Ela conduz hate na obra dela, ela conduziu em vários capítulos, ainda mais no começo, na relação de Natsu e Hina. Então só porque tá numa cerimônia, um beijo todo educadinho, faça um favor. Mas tudo bem, essa é a minha opinião, gente. Tem disso aí, o que você achou disso? Mas, pra todo caso, a gente viu que é feita a cerimônia, tem passagem de dias, eles estão na casa deles, onde os quatro vivem, aparentemente. A Haruka chega, e daí ela já briga com o Natsu, porque o visual dele tá todo barbudo, acho que ele tava com noites mal dormidas, ele tava terminando, né, o roteiro do livro ou do filme, e daí acontece que, já sem enrolação, vai pra parte final, onde ela vai estudar com a Daniela. E isso é algo que eu elogio, porque essa garota já fala ego mais fluente que eu e metade das pessoas que estamos vendo esse vídeo, ou que estamos, no caso eu tô fazendo, né, e você tá assistindo, mas você entendeu o que eu quis dizer. E para todo caso, voltando à parte principal, ainda tem uma conversa bem rápida com o Natsu, onde fala, essa é a obra que você colocou, foi baseada nas nossas vidas, e vemos que é concluído praticamente com a pergunta da Hina, eu posso ler esse livro? E o Natsu fala, of course, mutirão, claro, leia, e o livro se chama Domestic no Kanojo, por Fujinatsu Sensei, e assim, praticamente, se conclui a obra de Domestic no Kanojo nessa cena. Eu acredito que agora vamos falar rapidamente sobre os capítulos extras, que são chamados de Happy Day with Rui, Happy Day with Hina. Então, meus queridos, eu acho que, sendo bem breve, o H teve no da Rui e o da Hina foi um H sem graça.
porque Darui mostra o nascimento da Haruka, então me desculpa, mas foi muito melhor. Já no caso da Hina, foi interessante por conta do quê? Mostra algo que tinha que ser na história principal, né? Que é a maneira com que a Hina vai se portar na vida de casado, a maneira com que ela vai até a cama do Natsu, a maneira como ele faz o jogo contrário, porque se você se lembrar, e o Natsu agora fala que a Hina tem que se portar a ele nessa vida de casado sem usar o honorífico, que é Kun, que tipo mostra uma educação e deve chamar só de Natsu. Então você vê que o jogo mudou muito e digamos que o Natsu fica mais, talvez mais manipulador. Ponto positivo também é que na parte da relação desse capítulo extra da Hina, a gente vê o posicionamento da Rui. Ela talvez não viva muito, digamos que na casa com eles, embora a Hina quisesse que os quatro vivessem juntos. Tem dias que ela passa ali, mas a gente viu que tem dias que ela vai passar com a Haruka em outro local, por conta de que é mostrado que eles têm que ter uma vida mais de casado e a Haruka está começando a perguntar das coisas. O que é interessante. Qual seria a opinião da Haruka sobre tudo isso? Então, infelizmente não vai ocorrer, mas alguma hora ela vai descobrir a verdade e é interessante isso. E para todo caso, praticamente assim, eu abordei o que eu queria falar sobre esses capítulos de uma maneira bem rápida. Inclusive, de uma maneira bem rápida que eu quero enaltecer aqui, há um ponto que é interessante e que infelizmente não pôde ser abordado na obra. Qual seria a reação da Tsukiko-san e do Fuji-san com a fala de Natsu? Porque ele iria casar com a Rui, vão ter um filho, ele tinha superado a Hina, e depois disso, o que ia acontecer? O Natsu não poderia falar: Então, Oto-san, acontece que eu mudei de escolha novamente. então, é isso o ponto. Será que a Tsukiko-san seria capaz de dar um tapa no Natsu? Por conta de que seria interessante, querendo ou não, poxa, você percebe, e quando você é uma pessoa que está distante da situação, por mais que você compreenda, você pensa: você é um cachorro. É tipo isso que você pensa. Você quer dar um tapa na cara do Natsu. Você pensa que, tipo, essa falinha dele, mesmo assim, não é algo clara. Porque a maneira com que ele se portou diante do Tsukiko-san, mostrava seus sentimentos, para depois falar que quer ficar com a Hina. Então, sério, é interessante isso. Eu acho que seria interessante a reação, infelizmente não podia ser mostrada, mas é um ponto aqui que eu queria falar com vocês. Mas assim, eu já enalteço como poderia ser talvez a reação da Tsukiko-san e do Fuji-san. Por conta de que eu gostaria que tivesse uma cena onde talvez o Fuji-san talvez compreendesse a situação como foi apresentado, só que eu gostaria de ver talvez uma cena revoltante envolvendo a Tsukiko-san, porque tipo, ela já tá farta do que o Natsu, digamos, proporcionou, digamos que na vida das filhas dela. Sem dúvidas, um final digno de uma obra de romance. Eu acredito que Tomasi Seteko no Kanojo, a razão em certos aspectos, decepcionou em alguns, algo muito comum em certas obras. Acontece que a decisão, a forma conduzida no final é o maior problema da KCC, mas por todo caso, eu gosto de ver em certa perspectiva que o relacionamento com a Rui fez com que o Natsu tivesse experiência para que ele pudesse se envolver com a Hina. Eu gosto de ter esse olhar, digamos que para a temática e narrativa aqui da obra, por conta de que a relação com a Rui é algo que eles redescobrem e descobrem o sentimento pela primeira vez. Ainda mais pela Rui, que foi o primeiro amor dela, e para o Natsu, que já tinha se envolvido em uma relação, só que a relação que ele pega com a Rui é um pouco mais comum do que com a Hina. E assim, ele tem vários tipos de sentimentos e se torna uma pessoa mais centrada na relação deles, onde ele se devota como a Hina se devota por ele. Então eu gosto de ver isso, que a relação deles não termina, não culmina só num casamento, e sim numa nova forma de amor, numa forma de uma vida, no nascimento de uma criança. É esse o cúmulo, a relação do amor deles. É nesse desfecho, na criação de alguém. E eu acho interessante isso porque mostra, digamos que, o quão significativo e marcante é o amor deles e o quão vivo sempre estará em Haruka. Então eu gosto dessa parte e por isso eu elogio a relação como foi feita. E eu diria que para isso o Natsu teve o crescimento e aprendeu o que significa se importar com alguém conforme ele apresentou, ao ponto que ele era muito imaturo e não entendia as formas como a Hina conduziu a situação quando ele ainda era, digamos que, um jovem, uma criança, um garoto comum. Então eu diria que foi interessante isso porque depois ele aprendeu tudo isso com a Rui e assim apresenta, digamos que, o ponto de vista dele. É algo muito complexo que não fica muito claro, eu sou honesto com vocês, mas a gente viu que se torna algo mais profundo. Eu diria que talvez uma versão mais romântica é o amor... Eu não queria usar o amor verdadeiro, porque eu acho o amor da Rui também verdadeiro. Mas é uma outra forma de amor, talvez impossível. É aquele amor impossível que você vê. É um amor raro, onde você vê que um se importa com o outro, onde ambas as partes se devotam, onde ambas as partes se amam e tem uma experiência do que foi o amor. Então talvez seja essa relação que a gente pode tirar aqui com a Hina, porque o Natsu virou uma pessoa experiente e assim, digamos que ele volta com ela, mas ainda assim é difícil, digamos que, defender e ter certos posicionamentos, tendo em vista o quão claro e gostoso foi aproveitar a relação com a Rui, mas devemos lembrar que era proposital para que o Natsu pudesse sentir o que foi a relação com a Hina através da relação com a Rui. Então eu acho que é isso que eu poderia exaltar aqui.
E acredito que com isso, praticamente, eu abordei quase tudo que eu queria falar sobre Domestic Seteko no Kanojo, ao menos do final. Para todo caso, muito obrigado a todos que acompanharam. Thank you so much. Hontoni arigato. Eu acho que para quem CC, muito obrigado, mais do que tudo, do fundo do meu coração. Embora tenha pontos que eu não concordo, pontos que eu não concordo, é uma obra que fez com que eu crescesse, vai ter um carinho enorme, eu tenho minha admiração pela autora. Posso dizer que espero ansioso novos projetos dela e acredito que agora é isso. Eu espero uma obra de romance que mexa com minhas emoções, que seja tão boa quanto foi do Mekanojo. Porque uma obra de drama, onde ainda tinha um pouquinho de ecchi e ainda tem essas partes que mexem com a gente, onde a gente fica feliz, mas fica meio triste, é difícil, é raro. E eu acho que a KCC é uma das únicas autoras que pode proporcionar isso, mas eu diria que existem milhares de autores que proporcionam romances tão gostosos que eu acompanho e ainda desejo trazer aqui pra vocês e espero que vocês acompanhem também comigo futuras sagas de romance, onde também vai mexer com o nosso coração, mas vai ser um pouquinho mais divertido de acompanhar talvez, porque vai ser um pouquinho mais leve e talvez mais engraçado. Ou de uma forma totalmente diferente, que a gente ainda vai acompanhar. Mas com isso, muito obrigado a todos que continuaram acompanhando a saga de Dome Kanojo, mesmo tendo desistido do mangá, mas queriam saber como ocorria, por conta da minha pessoa, da forma como eu falava aqui. Então, muito obrigado a você que continuou vendo os vídeos, mesmo não aproveitando mais o mangá de certa maneira, mas aproveitava o mangá através de mim, do meu conteúdo. Eu acho que para um criador de conteúdo, quando tem esse tipo de pessoa, é muito significativo, é motivador. Muito obrigado às pessoas que pediam, né, mais capítulos de Dome Kanojo. Muito obrigado para as pessoas que acompanharam, conheceram o canal através do Dome Kanojo. E do fundo do coração, muito obrigado a todos que vão continuar acompanhando futuras sagas de romance aqui no canal. E com isso, eu posso dizer muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Domestic Seteko no Kanojo, no próximo vídeo de uma obra de romance. Matana!